Aleluia. Vocês que estão online, muito bom ter vocês aqui. Que alegria, que o Senhor abençoe vocês poderosamente nas casas de vocês. Que o Senhor permita com que a presença palpável dele aqui possa ser percebida aí na casa de vocês. Não como quem emana daqui para aí, mas como quem flui de dentro de você na relação no qual você está sentado aí. Em nome de Jesus. Amém. Bom demais. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Aleluia. Muito bem. Vou esperar aqui. Os irmãos ainda estão no celular. Eu vou esperar. O inverno passou. Os campos estão em flor. Amém. Graças a Deus. Eu quero encorajar você, né, a se levantar um pouco. Se levanta aí. Vai, levanta aí você aí. Coloca as mãos para cima, assim, ó. Aperta assim, ó. Faz assim, ó. Dá uma esticada, assim, ó. Graças a Deus. É isso aí. Eu quero ver, Homero, você tá escangalhado, hein? Amém. Seja curado, em nome de Jesus, cara. Não, mas eu acredito em Jesus. Eu já ouvi alguém falar para mim, e teve alguém que discutiu comigo falando que não tinha jeito de Jesus. Eu conheço alguém, cara, né, dona Fá? Teve alguém que discutiu feio comigo uma vez, né? Por causa disso, assim, ó, isso com Jesus não tem jeito, não foi? Foi mesmo. Isso eu acredito, que só Jesus mesmo, acredito, sem dúvida. Agora você vai sair do seu lugar, cruzar a sala e vai dar um abraço a alguém bem forte, assim. Vai, sai da sala aí, dá um abraço bem forte. Vem cá, não. Vocês dois já se abraçaram o dia inteiro, vem cá me abraçar aqui, você. Dá um abraço. Dá um abraço a alguém na Soraya lá, gente. Para liberar. Amém. Graças a Deus. E o meu abraço aqui, ó. Então você vem me dar um abraço aqui tão forte aqui assim. Graças a Deus. Minha coluna tá puxada, né? Poxa vida, cara. Em nome de Jesus. Seja Jesus, que seja curado, cara. Amém, meus irmãos. Você que está em casa aí, sinta-se abraçado aí, ó. Tá aqui, ó. Abraço aqui para você. Que Deus abençoe você. Vai lá e volta, rapidinho. Graças a Deus. Agora tome os seus lugares aí. Você já recebeu sua dose de endorfina, de ocitocina dessa noite. Só não vai dormir. Glória a Deus. Toma o seu lugar aí. Não fez em mim, né? Esmagar o coração. Muito bom. Toma o seu lugar. Senta aí. Não abraçou, não me abraçou também. Então vem me abraçar. Vai cair o negócio. Muito bem. Então tome o seu lugar. Vai, assente aí. Que hoje, aperte seus cintos. Nós vamos compartilhar aqui uma palavra que eu creio que ela vem do coração de Deus, né? A gente normalmente quando prega a gente acredita que está vindo de Deus mesmo, né? Muitas vezes a gente fala coisas que não são totalmente de Deus, é uma verdade, mas a verdade é que Deus aproveita todas as coisas por causa da sua graça e da sua misericórdia. Mas eu espero que essa palavra fale ao seu coração na mesma medida no qual ela falou ao meu. Na verdade, o alvo dessa palavra aqui sou eu, né? E aí eu decidi não deixar ela guardada só comigo e compartilhar ela com você também, para que o Senhor possa ministrar ao seu coração, se assim for da vontade dele.
Mas eu queria muito que você pudesse ouvir essa palavra, não como quem pensa numa terceira pessoa, como quem pensa assim, isso deveria ser para aquele, para outro, se tal pessoa estivesse ouvindo. Eu queria que você pudesse ouvir essa palavra como quem Deus estivesse falando para você, ao seu coração. Certamente ele pode falar também para outras pessoas, mas eu queria que você tomasse como que o seu pensamento, quando fugisse disso, você trouxesse de volta o seu pensamento e pensasse assim, Senhor, fala comigo. Então, feche seus olhos aí, bota a mão no seu peito e vamos fazer uma oração. Coloque o seu coração, diga assim, Espírito Santo, abre o meu coração, ilumina meu coração, fala comigo nessa noite. Senhor, ministra o meu coração, nem que seja num pedaço, numa frase, mas fala ao meu coração nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Graças a Deus. Cara, a semana passada foi tremendo, né? Gente, eu fiquei muito, muito animado. E é uma das coisas que eu fiquei mais animado. Eu estou tentando entender como é que eu coloco isso. Tiveram alguns visitantes. Eu acho que nós tivemos, no final das contas, 8 visitantes? 6 visitantes. Percebe isso? Sabe o que significa? Por isso que eu quis dizer que eu fiquei animado. Porque das 58 pessoas, só 6 pessoas eram visitantes. Não, 8 do Sil e o... 8, então. Das 58 pessoas, só 8 eram visitantes. As outras 50 pessoas são pessoas que fazem parte da nossa comunidade. Em algum grupo, em algum lugar. E, cara, isso é muito precioso, porque até hoje a gente não tinha conseguido reunir o povo. E isso é uma alegria muito grande. Uma coisa que eu fico meio entusiasmado e uma coisa que o Sil Farney fala muito para mim, ele fala assim, o povo no Rio de Janeiro tem uma mentalidade igrejeira, católica, né? Então eles têm muita dificuldade de ver a casa como igreja. E por mais que a gente vai compreendendo, no final das contas, que igreja é essa relação, essa reunião, esse lugar, né? Não é qualquer lugar, não é qualquer coisa, mas é que um lugar não determina ser igreja, né? Mas o povo tem uma dificuldade de compreender isso às vezes. E aquele lugar no qual nós nos reunimos dá uma facilitada para as pessoas pensarem e irem para esse lugar. E eu achei tremendo, assim. Foi bom para você? Foi bênção? Eu acho que foi lindo mesmo. Eu fiquei muito animado. E uma das coisas que eu fiquei mais animado mesmo foi porque era um receio meu era nós fazermos uma reunião num lugar como aquele ali e não ter cara da gente. Por mais que eu acho que tem algumas coisas que precisavam ter mais cara da gente, lá em cima, para mim, tem mais cara da gente do que lá embaixo. Mas ainda assim, toda a mobilização, todo mundo envolvido, todo mundo como anfitrião, eu achei isso realmente assim muito, muito lindo, muito bonito. Fiquei muito animado, muito feliz. E o mais feliz ainda foi na segunda ou na terça-feira nós recebemos uma mensagem da pessoa que alugou o espaço, agradecendo o zelo que nós tivemos pelo espaço. Isso é precioso demais, porque a verdade é que nós deixamos o espaço melhor do que quando nós pegamos. Eles falaram assim, nossa, mas vocês limparam de faxina mesmo, né? É verdade, foi de faxina mesmo. Para poder mostrar, cara, o que é o reino de Deus. O reino de Deus é um reino de ordem, é um reino de organização, é um reino de cuidado, é um reino de serviço, é um reino de entrega, é um reino de oferta. É um reino de generosidade. O reino de Deus é o lugar onde é estabelecida a vontade dele. Então, onde nós pisamos ser uma expressão do próprio reino de Deus. Amém? Graças a Deus. Bom, eu vou pregar hoje uma mensagem avulsa. Eu não sei se vocês têm percebido, mas no último mês a gente está sem uma série de mensagens. Nós estamos incentivando o povo a só ler a Bíblia. Parece que ler a Bíblia só é pouco, né? Não, mas aí eu percebi que às vezes a gente fica muito dependente de algumas coisas e eu queria encorajar você mesmo a ir para a palavra sozinho, a falar com Jesus sozinho. Você não precisa de 5 passos para poder falar com Jesus. Por mais que 5 passos possam te facilitar o caminho no início de uma jornada. Mas tudo isso que nós desenvolvemos não tem o fim de fazer você dependente. Então hoje eu estava orando pela manhã e eu queria compartilhar com você essa palavra que tem como título um pouco assim, né, encorajador. É meio agressivo, meio encorajador, né? Diga assim, ó, pare de se lamentar. Pare de se lamentar. Confie em Deus.
Vou repetir de novo. Fala com mais vontade, assim, ó. Olha para a pessoa do teu lado e fala para ela: pare de se lamentar. Confie em Deus. Essa palavra eu quero compartilhar com você, está lá em Isaías 40. Ela é um texto conhecido. Você certamente já deve ter lido e ouvido sobre esse texto, no qual eu vou compartilhar nessa noite, que o Senhor me dê graça para compartilhar dentro do nosso tempo. E ela começa assim, lá no início de Isaías 40. Isaías 41. Fica comigo, gente, para você não perder o que o Senhor está falando com você. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Fale ao coração de Jerusalém e anuncie que o tempo da sua escravidão já acabou. Diga assim, o tempo da minha escravidão já acabou. Anunciem que a sua iniquidade está perdoada. Diga assim, eu fui completamente perdoado. E aí ele segue dizendo que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Presta atenção, gente. Todo mundo aqui passa por luta, não é verdade? Todo mundo passa por desafios, todo mundo passa por desertos, pelo vale da sombra da morte, todo mundo passa por tentação aqui, todo mundo passa por desânimo, todo mundo passa, inclusive, até por, talvez, depressão, não necessariamente como doença, mas se sentir deprimido na perspectiva de pressão externa maior do que a pressão interna que você tem para poder suportar essa pressão, né? Todo mundo passa por lutas, assim como também muitos de nós acabamos repetindo muitas vezes ciclos mais de uma vez. Muitas vezes nós passamos por desafios, por erros, por dificuldades. Fica comigo, deixa que ela está ali cuidando, presta atenção aqui comigo. Muitas vezes nós passamos por desafios, por erros, por dificuldades, por aprendizados, por situações que nos colocam na condição de aprender e talvez não aprendamos na primeira estação. E aí a gente acaba rodando o ciclo de novo. Às vezes, alguns passam 1, 2, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Israel passou 40 anos rodando o mesmo ciclo para que pudesse aprender e compreender que eles não são mais escravos, que eles não eram mais escravos e que eles estavam sendo preparados para herdar a terra prometida. Deus, vou ser muito honesto com você, Deus não está preocupado com uma terra prometida. Eu acredito que o Egito poderia ser a terra prometida, o próprio deserto poderia ser a terra prometida. Tudo isso, na minha opinião, tem um pouco, uma pitada de alegoria, de parábola, para poder construir na nossa cabeça a mensagem que o próprio Deus está querendo comunicar. Porque a verdade mesmo é que Deus não está falando de como vocês estão lá indo para um novo apartamento, Deus não está falando disso, Deus não está falando de um novo emprego, de uma nova casa, de uma nova cidade, de uma nova estação, necessariamente. Deus está falando de uma nova pessoa sendo construída, no qual já não é mais escravo, mas agora vive como herdeiro, e não só herdeiro, como co-herdeiro de Deus. É disso que Deus está ocupado em formar em nós uma pessoa no qual carrega a mentalidade, o coração, a cultura celestial, no qual não vive como escravo mais, não vive como alguém imaturo, não vive como alguém que fica rodando e rodando nos ciclos. Presta atenção, se você puder repetir comigo. Eu não preciso ficar rodando em ciclos. Você não precisa. Existem algumas chaves, alguns caminhos, alguns entendimentos que facilitam a sua vida, que talvez não vão te livrar de passar pelas dores, fica comigo, pelas lutas, mas talvez vão impedir que você fique com ciclos e ciclos e mais ciclos rodando pelas mesmas lutas e as mesmas dores. O Senhor tem novidade de vida para você. O Senhor tem uma vida de transformação para você. O Senhor tem uma vida relevante para você. O Senhor não chamou você para mediocridade, não te chamou só para pagar conta e para ficar planejando férias. O Senhor chamou você para ser relevante nessa terra de verdade. Para ser transformador, para ser formador de opinião. O Senhor chamou você não é para mediocridade nem para mesmice. Eu não estou aqui com palavra de encorajamento vazia.
O que eu estou falando é a própria palavra de Deus. Ele não só chamou, como ele, na verdade, chamou você para ele e o enviou para o meio do inferno. Não para ser contagiado pelo inferno, mas para ser luzeiro no meio desse mundo tenebroso. No meio onde as pessoas elas estão perdidas, elas estão rodando em círculos, elas estão sem esperança, elas estão caídas, elas estão cheias de medo, elas estão cheias de ansiedade, com tudo quanto é tipo de transtorno, o Senhor te enviou para o meio desse povo. São adictos, são medrosos, são inseguros, no qual nós muitas vezes ou estamos nessa condição de adicção, de medo, de ansiedade, ou éramos. Mas o Senhor nos chamou para viver com medo, para viver com ansiedade, para viver com insegurança, para viver com um contínuo pavor. O Senhor não te chamou para viver uma vida medíocre ou uma vida correndo atrás do próprio rabo ou rodando em círculos ou com aquela corrida de rato. Que trabalha para pagar conta e no outro mês é tudo igual, a mesma coisa que vai deixando você esgotado, exaurido, cansado, desanimado. O Senhor não chamou você para uma vida de desânimo, ainda que você tenha lutas. O Senhor não chamou você para uma vida sem alegria, por mais que você possa sentir tristeza e até angústia. O Senhor chamou para uma vida que vale a pena ser vivida. E Jesus é o projeto de vida mais fascinante que existe, como dizia o antigo pregador. Jesus é o projeto de vida mais fascinante que tem. E não é Jesus a imagem do Deus de olhos azuis ou aquele Deus pregado numa cruz lá por trás de um púlpito. Não é esse Jesus que eu estou falando. Eu estou falando é o Jesus, o Deus vivo, encarnado. Aquele que tem olhos de fogo, no qual o contemplar da face dele transforma, renova, restaura, envia, chama. É desse Jesus que eu estou falando. É de um Jesus no qual ele não te chamou para ser maniteado, mas te chamou para encarná-lo. Fica comigo. Para ser representação de quem ele é. Não como quem é representante comercial, mas como quem é embaixador. Como quem o encarna na sua própria pele. É para esse lugar que Jesus chamou a mim e chamou você. O texto de Isaías 40 é muito precioso e eu quero ir com você lá para o 40, do 27 ao 31. É onde nós vamos ler a noite toda. Se você quiser abrir sua Bíblia aí para acompanhar, você tem Bíblia aí, abre a sua Bíblia aí no celular, só não entra no WhatsApp, não se perca, por favor. Isaías 40, nós vamos ler do 27 até o 31. Glória a Deus. O que você quer? Pega essa aqui, ó. Pode levar esse aqui, não. Muito bom. Você aí que está online, abra aí Isaías 40, 27. Você já abriu? Diz amém. Amém. Vamos lá. Tiveram poucos améns. Vou esperar mais améns. Amém. Glória a Deus. Conseguiu abrir aí? Cedo? Como é que você falou amém se você não abriu? Amei, né? Que você falou, né? Amei, né? Graças a Deus. Vai lá. Vou começar a ler. Por quê? Porque então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e os meus direitos, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Se você puder ler essa parte comigo, de novo. Porque, lê comigo aqui como é a versão. Porque, então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor. Fala comigo. E o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Isso aqui é uma frase de quê, gente? Uma frase de quê, gente? Uma frase de reclamação. É uma frase de lamento. Ó céus, ó vida, ó dia. Que dia, hein? Que vida, hein? Nossa, que semana, hein?
Olha, que família eu nasci, hein? Meu Deus, que bairro eu moro, hein? Que empresa eu tô, hein? Nossa, que igreja eu tô participando, hein? Ó Jacó, ó Israel. Eu quero chamar a atenção para você para duas coisas. A primeira coisa que eu quero falar antes de tudo para você é assim, ó, é pare de se lamentar. Repete comigo, pare de se lamentar. Confie em Deus. Presta atenção, gente. Esse texto tem alguns princípios que são muito poderosos para nós mesmos. Ó Jacó. Quando o profeta aqui, Isaías, vai falar ó Jacó, e ele fala ó Israel, ele não está falando solto isso. Jacó e Israel são a mesma pessoa. Só que são a mesma pessoa em duas condições diferentes. Só que ele usa as duas condições para quê? Para quê? Para quê? Para se lamentar. Ele se lamenta primeiro em nome de Jacó. Ele primeiro se lamenta em nome de Jacó. Depois ele se lamenta em nome de Israel. E aí ele vai dizer que os seus caminhos estão encobertos do Senhor. O que são caminhos encobertos do Senhor? São caminhos no qual parece que a graça de Deus não está alcançando aquele lugar. Deus não percebeu que a vida desse cara aqui, de quem ele está falando, está escangalhada, está parada, está presa, aprisionada. É só lamentação, é um problema, é uma luta. Aquele lugar, de todos os lugares, Deus está em todos os lugares, mas na minha vida às vezes parece que não está. Na minha história parece que não está. Deus apareceu na história do outro, gente. Naquela outra vida parece que milagre e graça funciona, mas na minha vida a graça parece que não funciona. E aí ele vai dizer assim, os meus direitos passaram despercebidos de Deus. Aqui é um lugar de alguém que talvez faça até as coisas certas, até obedeceu, até orou, até leu a Bíblia, até não roubou, não matou, não fez nada de errado, até tentou fazer o caminho que era proposto. E parece que a graça de Deus não chegou na vida dessa pessoa, no qual está reclamando, no qual está se lamentando, e está dizendo, ó Jacó. E a primeira pessoa no qual ele clama, dizendo é, ó Jacó. Jacó está falando do nome do patriarca deles. Abraão, Isaac e Jacó. A palavra Jacó significa usurpador. Alguém que ultrapassa, alguém que passa à frente. Outros vão dizer que Jacó significa trapaceiro. Significa alguém que... o espertalhão, aquele que tenta se dar bem em cima de todas as coisas. A palavra Jacó era o nome natural que o pai dele havia dado a ele, Jacó. E é muito interessante porque quando ele está falando aqui de Jacó, fica comigo aqui, gente. Quando ele está falando de Jacó, ele está falando... quando ele diz, ó Jacó, ele está falando da hereditariedade dele, natural. Quando ele diz aqui, ó Jacó, ele está falando dos nossos antepassados, ele está falando desses antepassados de ordem natural. Fala dos erros dos nossos pais, dos erros dos nossos parentes, dos erros dos nossos irmãos. Jacó era um cara que esperto, que queria se dar bem, e ele só pensava nele. Então o que ele está falando aqui? Ele está dizendo assim, sabe, eu nasci numa família que, olha... os meus pais, ó, a minha mãe, ó, o meu pai. Ele está aqui levantando uma voz aos céus, dizendo assim, que família eu cresci. Está dizendo assim, que pai eu tive ou não tive. Que condição financeira, eu não fui herdeiro. É isso que ele está dizendo, ele está falando assim, óbvio que não é isso que eu estou falando, não é a condição dele, mas ilustrando para gerar identidade para cada um de nós, ele está reclamando, ele está se lamentando pela ordem natural de onde ele nasceu, e ele está dizendo, ou talvez como ele, Jacó, ele ser filho de Jacó, ele deveria receber as bênçãos de Jacó, e ele está dizendo, eu não recebi isso. Ó Jacó,
Que família! Mas também está falando das nossas próprias fraquezas naturais. Sabe aquele trejeito que você carrega do seu pai, da sua mãe? Aquele trejeito que você não gosta, não quer ter, não quer ser. Aquele jeito que talvez você renegue, lute, mas parece que o teu DNA está escrito lá no fundo de ser daquele jeito e você fala assim, eu não quero ser desse jeito. Mas você continua sendo desse jeito. Bendita a hora que eu fui nascer desse jeito, hein? Bendita a característica que eu recebi. Bendita a condição financeira que eu nasci. Eu podia ter nascido naquela família do cara. Ah, mas esse cara se deu bem, porque ele era herdeiro, tinha muita condição financeira, tinha muito network, o pai dele tinha isso, tinha assado, tinha cozido. Que história eu nasci? Eu quero dizer uma coisa para você. Pare de lamentar a família e o cenário que você nasceu. Para de se lamentar. Talvez a tua vida está empacada, você está rodando em ciclo, porque você fica lamentando a perspectiva natural de onde você foi concebido. Para de se lamentar da sua história, para de se lamentar dos seus trejeitos, para de se lamentar do seu DNA, para de se lamentar das suas lutas. Para de explicar para Deus, para o mundo, para as pessoas o motivo natural do porquê você está impedido de alcançar o pleno sucesso. Para de ficar explicando para as histórias, para as pessoas, ou até para você mesmo diante do espelho. Olha, eu não alcanço isso, fica comigo aqui. Eu não alcanço isso, não alcanço aquilo, não alcanço assado, não alcanço cozido, porque eu, querendo ou não, eu tenho essas debilidades, eu não fui tão investido, as pessoas não me olharam enquanto eu era pequeno, eu não tive tanta oportunidade. Para de ficar explicando do porquê a tua vida talvez não tenha dado completamente certo até agora. Ou o que é que está te impedindo de ser completamente bem-sucedido? Se você voltar lá no verso 21, onde nós não lemos, olha o que ele diz. Será que vocês não sabem? Será que vocês não ouviram? Será que isso não lhe foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz nada os príncipes, torna em nulidade os juízes dessa terra. Mal foram plantados e semeados. Mal se arraigou na terra, o seu tronco já secam. Quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha, como que vocês vão me comparar? A quem eu seria igual, diz o santo. Presta atenção, gente. Toda vez que você começa a se comparar demais, se lamentar demais a condição onde você nasceu, você precisa voltar os seus olhos para isso aqui. Levanta os seus olhos. Abre os seus olhos para ver. Ele criou todas essas coisas. Uma flor de lótus nasce no meio do lodo, com a capacidade de ter vida e beleza. Para de ficar se lamentando da sua história e vai dizer para a sua história o Deus que você serve. Vai olhar para a sua história, para os seus pais, para as suas lutas, para as suas dificuldades a partir do prisma de Deus, ao invés de ficar tentando explicar para Deus o tamanho da luta e do cenário de onde você esteve. Tem gente que fica orando e às vezes a oração é mais maligna do que benigna. Porque fica explicando para Deus o tamanho do seu problema, em vez de ouvir de Deus o tamanho dele diante do seu problema. Vai falar para o seu problema o tamanho do Deus no qual você é filha. Vai falar para a sua história, vai falar para o problema do seu pai que não foi bênção, da sua mãe que talvez teve erro, do seu irmão que talvez não foi bom, da sua condição financeira. Para de ficar dizendo
que você não vive porque você não tem condição, e vai dizer para a sua história a condição no qual o seu Deus é. Diz para a sua alma. E vai olhar para a vida a partir dos prismas de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Mas ele diz assim, ó Israel. Diga assim, ó Israel. Ele consegue reclamar com Jacó, que é a ordem natural. Mas ele não reclama só com Jacó. Ele vai indo além. E às vezes a gente está nessa condição também, gente. Porque muitos param aqui e ficam só reclamando da sua ordem natural, da sua hereditariedade, do seu DNA, das suas dificuldades naturais. Mas tem muitos que ultrapassam e vão para a ordem agora sobrenatural, para a ordem celestial. Ô Israel, o que é Israel? Israel é quando um homem que se chamava Jacó e era um trapaceador, ele passa uma noite inteira brigando com o próprio Deus, de tal maneira com que o próprio Deus o fere na articulação da sua coxa, e no final muda o nome de Jacó para Israel. O homem que brigou com Deus e continuou vivo. O Israel fala da nossa herança de ordem sobrenatural. E esse cara que está reclamando nessa condição, ele está acessando esse lugar da sua herança na condição sobrenatural e está dizendo assim, qual que é? Fala das promessas de Deus para sua vida. Fala das palavras que você recebeu. Fala da marca que Deus colocou em você. Fala de você ter resistido a Deus a ponto de ser ferido no seu andar. Ele diz assim, ó Israel, fala justamente de lamentar por causa dessa ferida que Deus colocou em você. Ó Israel, está falando de você dizer assim, ó, olha a minha condição real e as palavras que o próprio Deus me deu. Olha a minha realidade atual e os sonhos que você plantou em mim. Não tem a ver. Como é que esse Deus que falou que eu ia ser isso, que eu ia ser assado, que eu ia ser cozido, esse Deus que disse que eu ia prosperar, esse Deus que disse que eu ia ser relevante, que a vida tem propósito aqui, esse Deus que algum profeta me deu uma visão, ou que talvez lendo a Bíblia aquilo encheu meu coração um dia. Os sonhos que Deus colocou em mim de mudar o mundo, de transformar a cidade. Meu Deus do céu! Olha esses sonhos! Olha essas promessas! Agora olha eu! Olha onde eu estou! Parece que esse trecho da minha jornada, esse caminho estava oculto de Deus. E o que eu mereço, eu não recebo nunca. Os meus direitos, é o que está escrito ali. Oh, Israel. Cadê minha herança celestial? Cadê a palavra de Deus que meus pais receberam sendo cumprida? Cadê aquela palavra da igreja, daquele profeta pegando fogo, sendo cumprida na minha vida? Cadê as promessas que eu vou lendo de cura, de libertação, de vida abundante sendo cumprida na minha vida? Olha a porcaria de vida que eu estou vivendo hoje. E aí você fica explicando para Deus e para as pessoas e vai usando as palavras que o próprio Deus disse a seu respeito para comparar a sua realidade atual. Eu quero dizer uma coisa para você. Pare de usar os sonhos e palavras que Deus te deu, fica comigo, para reclamar, lamentar e comparar sua realidade atual com aquela que é a vindoura. Repete comigo assim, pare. Diga assim, pare de usar os sonhos e palavras que Deus disse ao meu respeito para reclamar, lamentar e comparar a minha realidade atual com a vindoura. Isso é maligno, gente. Isso vai destruir a tua esperança. A palavra que Deus nos dá é para nos dar esperança. Não é para gerar em você expectativa. Não é para fazer você ficar comparando aquilo que ele disse a seu respeito com a condição no qual você está agora.
E se talvez isso exerça uma tensão que te impulsione naquela direção, faz sentido. Mas no lugar aqui que ele está usando é numa direção contrária. Na verdade, é para requerer de Deus um direito. Tem gente que está orando para Deus como que requer um direito, dizendo para ele: você disse e não me pagou ainda. Você está me devendo. Ó Israel. Você está devendo a fidelidade minha. A minha obediência. Olha o que está escrito aqui. No versículo 18 ao 20. Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Quanto à imagem, esta é moldada pelo artífice. Depois o ourives o reveste de ouro e forja a corrente de prata para ela. O pobre que não pode fazer tal oferta escolhe madeira que não apodrece e procura um artífice perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. E aí vamos lá para o 28. Será que você não sabe? E nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam. Os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem como águias, com asas como águias. Correm e não se cansam, fatigam, caminham e não se fatigam. Presta atenção aqui comigo. Deus não se atrasa, gente. Não há barreira para ele, cara. Então para de ficar usando toda a sua condição natural para ficar explicando para ele o que ele pode e não pode fazer, cara. Para de ficar usando toda a sua inteligência, a sua sabedoria. Deus é infinitamente mais sábio do que você. Ele é infinitamente mais conhecedor do que você. Ele é a própria sabedoria, ele é o próprio conhecimento, ele é a própria revelação, ele é a própria verdade. Ele conhece todas as coisas. Olha lá o que está escrito em 1 Coríntios 2,9. Abre aí. Abre aí rapidamente. Está fazendo sentido para vocês, irmão? 1 Coríntios 2,9. Mas como está escrito, nem olhos viram... Repete comigo assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Repete comigo, bate assim no teu peito. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Bate no teu peito aí, bate assim, ó, para sair do lugar assim, ó. Nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que tem preparado para aqueles que o amam. Olha o que está escrito em Jeremias 29. Jeremias 29. 29, 11. Eu sei que sei... Não, vou mudar a versão aqui porque é na NVT. Eu botei aqui no comentário e não obedeci. É Jeremias 29, 11. 29, 11. Mas eu vou ler na NVT, porque a NVT tem uma parte aqui que para mim é uma ênfase que eu quero dar. Porque eu sei os planos que eu tenho para vocês. Presta atenção, isso aqui é Deus. Eu queria que você pudesse receber isso aqui como o Senhor falando para você. Presta atenção. Eu sei os planos que eu tenho para você. Eu sei, dona Fátima, os planos que eu tenho para você. Eu sei, Tereza, os planos que eu tenho para você. É o próprio Deus dizendo para você. Óbvio que ele está falando para Israel numa condição, mas eu creio que essa palavra pode ser aplicada para mim e para você. São planos de bem e não de mal. Diga assim, Deus tem planos de bem e não de mal. Quando você estiver naquele momento que parece que os seus caminhos estão no lugar onde os olhos de Deus não passaram, onde parece que a graça não alcançou ali, onde parece que talvez na tua lógica de justiça isso é injusto, no teu direito você foi
tomado no seu direito, você deveria ter recebido algo no qual você não recebeu. Eu queria que você dissesse para sua alma nesse momento: o Senhor tem planos de bem e não de mal, para me dar um futuro que eu anseio. Só que é aí que é a chave preciosa e poderosa nisso. Eu sei os planos que eu tenho para você. Os planos são de quem, gente? De quem? É de Deus, gente, não é meus planos. De quem são os planos? É dele. Ele sabe os planos dele. E os planos dele são de bem e não de mal. Mas os planos de bem não são necessariamente aquilo que nós acreditamos que é o plano de bem para nós. E aí ele fala assim: os meus planos são de dar o que vocês anseiam. Diga assim: o que eu anseio, Deus vai me dar. Só que eu preciso dizer uma coisa para você: para ele te dar o que você anseia de verdade, ele precisa frustrar todas as suas expectativas. Porque se ele não frustrar as suas expectativas, ele não vai dar o que de fato você anseia. Porque o que você anseia é ser preenchido. O que você anseia é plenitude, é contentamento. O que você anseia é alegria de verdade. O que você anseia, às vezes, o que os seus olhos estão dizendo: ah, se Deus me desse isso, ah, se acontecesse isso com a minha história, ah, se acontecesse isso comigo. Talvez, se acontecesse isso, você nunca iria receber o que de fato você anseia quando está dizendo: ah, se eu recebesse isso. Porque o ah, se eu recebesse isso é a forma de você materializar a partir de uma visão aquilo que você acredita que é a plenitude para você. Enquanto, na verdade, o que Deus tem para você é inescrutável, inimaginável, como a gente leu em 2 Coríntios. 1 Coríntios 2. Quantos aqui querem ser frustrados por Deus? Eu quero, avidamente. Sabe por quê, gente? Sabe por quê, gente? Porque se eu não for frustrado por Deus, eu vou ficar estagnado pro resto da vida na pequenez dos meus sonhos. E enquanto eu ficar lutando com o próprio Deus, eu vou ficar rodando em círculos. Tem gente aqui que está rodando em círculos por muito tempo, porque não consegue abrir mão dos seus ideais. Se tornou obstinado ao que Deus tem que te dar. E não aceita que Deus forme e molde para ele fazer conforme os planos dele e a vontade dele. A vontade é dele, os planos é dele. É dele. Olha o que está escrito no 29. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Diga assim: ele fortalece o cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Me diz uma coisa, vocês são bem inteligentes, você mais ainda, talvez o mais de todos aqui. Claro que é. Presta atenção. Nenhum vigor. Quando pensa assim, ó, nenhum vigor. Repete comigo, nenhum vigor. Nenhum vigor, sobra quanto de vigor? Sobra nada, gente. Nenhum vigor significa que sobra nada. A promessa aqui está dizendo... Deixa eu tomar um pouquinho de água. A promessa aqui está dizendo o seguinte: ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ele fortalece quem? O cansado. Ele multiplica as forças de quem? Presta atenção, gente. Quem não tem nenhum vigor e quem está de fato cansado, aí se eles fortalece. Presta atenção. Tem um texto em 1 Pedro que diz assim, ó, que Deus concede graça aos humildes, mas se opõe aos orgulhosos. Às vezes a distância de você ser de fato fortalecido e de você de fato ser renovado é a sua altivez e não se permitir chegar nesse lugar de sem nenhum vigor. Talvez essa sua tentativa da última força, do último sprint, da última corrida, da última boa ideia, do encontrar motivação
caída em mais alguma coisa, é o que esteja impedindo você de encontrar verdadeiro favor de Deus. Deus fortalece o cansado. Ele concede graça ao humilde. Sabe o que é humilde aqui? Ele está falando daquele que chegou no chão, quebrantado, aquele que não tem mais saída, aquele que agora compreende que o que vier daqui para frente só para cima, porque já cheguei no fundo. Eu quero dizer uma coisa para você: pare de lutar com Deus. Diga assim: pare de lutar com Deus. Mas eu quero que você bata no seu peito e diga assim: ó, minha alma, pare de ser alvo da resistência de Deus. Deus resiste ao orgulhoso, gente. E às vezes a nossa capacidade, a nosso modo operante é a expressão do nosso orgulho. Não se quebranta diante de Deus. Não se quebra diante do Criador, diante do seu Pai. Não reconhece que você está lascado. De dizer assim: Deus, eu não aguento mais, eu não tenho mais jeito, todas as minhas boas ideias foram frustradas, todas as minhas tentativas, todas as minhas forças acabaram. Eu preciso de Ti, ó Deus. Se você não fizer nada, eu não sei para onde ir, eu não tenho para onde ir. Presta atenção, meus irmãos. Presta bem atenção. Os teus irmãos não são seus inimigos. Para de ficar vendo espírito maligno em tudo. Para de ficar vendo Satanás em tudo. Presta atenção. Eu estava ouvindo um negócio do Theo Hayat, eu acho que ele copiou de outro, mas eu vou citar ele porque era quem eu estava ouvindo, mas eu já ouvi isso em outros lugares também. Mas quando Satanás caiu, ele era Lúcifer, caiu, a Bíblia diz que 1/3 dos anjos ele arrastou junto. 1/3. 1/3, existe 1/3. Vamos fazer matemática aqui até chegar inteiro. 1/3, 2/3 e 3/3. Se caiu 1/3, quantos terços sobraram? 2/3, gente. Logo então, se caiu 1/3, para cada capeta que você vê nessa terra, você vai ver quanto de anjo celestial? 2, gente. Então, se você está vendo um espírito maligno na tua casa, você precisa, no mínimo, abrir seus olhos para ver os outros 2 anjos acampados lá também. Lutando a teu favor, gente. Tem gente que está colocando Satanás num lugar onde ele não tem autoridade. Toda a autoridade foi dada a Jesus. Quanto de autoridade sobrou para Satanás? Nada. A única autoridade que ele tem e ele pode ter agora é porque Jesus deu essa autoridade a nós, para irmos e fazermos discípulos. Logo, se você pega a sua vida e torna ela corrupta, promíscua, e você vai abrindo a porta, você vai entregando autoridade para Satanás. E aí não adianta ter 2/3 para 1, porque no final das contas esses 2 não têm mais autoridade do que você. Fecha as portas. A sua luta não é contra Satanás, não, meu irmão. A sua luta não é contra o seu irmãozinho que às vezes acordou de mau humor e está agindo de jeito errado com você, que ele pode até estar agindo mesmo. A sua luta não é contra ele. A sua luta é contra você. Você é o seu pior inimigo. Você é o seu inimigo. Não é Deus é o seu inimigo, não é Satanás que você precisa ficar lutando, não é o seu irmão, é você o seu pior inimigo. E eu quero mudar ainda se você é o seu orgulho que é o seu inimigo. A sua altivez. Ah, mas eu não sou orgulhoso. Tem gente que se orgulha de ser humilde. Às vezes a gente pode se tornar humildemente orgulhoso. É brabo demais isso. Se orgulhar da sua piedade. Basta estar centrado em você. Deus se opõe aos orgulhosos. Não seja alvo da oposição de Deus, porque não tem pior opositor para se ter nessa vida do que ter a mão do próprio Deus como oposição a você. Quer um bicho ruim para estar se opondo à sua própria vida? É Deus. Seria melhor que fosse Satanás ali ou até o seu irmão.
Tem gente que está rodando em ciclos porque está tendo o próprio Deus como oposição, gente. Sai do lugar de ser alvo da oposição do próprio Deus e seja alvo da graça dele, do favor imerecido dele, do lugar onde ele te impulsiona, de onde ele renova suas forças, da onde ele restaura você enquanto está cansado. Diga assim, eu quero quebrar a minha soberba. A minha soberba. Eu quero quebrar. Olha o que está escrito em Lamentações 3. Vocês estão comigo? Lamentações 3. Olha que poderoso está isso aqui, gente. Olha isso aqui, cara. As flechas da sua aljava atingiram o meu coração. Ele está falando flechas de quem? De quem? De Deus. Atingiram o coração de quem? Meu. Fui feito motivo de riso para todo o meu povo. A sua canção, a sua canção de deboche o dia inteiro fartou-me de amarguras e me saciou de absinto. Quebrou os meus dentes na pedra e cobriu-me de cinzas. Já não sei o que é ter paz e esqueci o que é desfrutar do bem. Então eu disse, não tenho mais forças. Cadê? Então eu disse, não tenho mais forças. Diga assim, eu disse, não tenho mais forças. Deus está só esperando você chegar nessa condição. Só que às vezes você dá uma boa ideia com mais umas férias, com mais uma maratona de série Netflix, às vezes com um gole, às vezes numa relação, numa mensagem de desafogar no WhatsApp, às vezes numa compra, às vezes num dinheirinho que você recebe. Às vezes a esperança nessas coisas está te afastando de se tornar o alvo do verdadeiro favor de Deus. As suas pequenas e boas ideias talvez estejam afastando você de receber a verdadeira graça. As suas remediações, as suas soluções paliativas talvez estejam afastando você de viver o verdadeiro favor. Pare de dar soluções que são paliativas. Permita-se chegar nessa condição. Não tenho mais forças. Diga assim, não tenho mais forças. Isso aqui não é uma pregação para te desanimar, não. É para te colocar no coração no lugar certo. Olha o que vem depois, que ele fala não tenho mais forças. Você sabe qual é o nome desse livro que eu estou lendo? Lamentações. Lamentações 3, 18. A minha esperança no Senhor acabou. Imagina, olha que loucura. Olha o lugar onde ele chegou. Porque a versão bíblica fala tudo que eu esperava do Senhor se perdeu. Olha, toda expectativa acabou. Aí olha o que ele começa a fazer. Olha o que ele começa a fazer a partir daqui. Olha que precioso. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continua se lembrando disso e se abate dentro de mim. Parece que vai cada vez pior, não é? Olha o que ele diz aqui. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Feche seus olhos aí. Feche seus olhos. Bota a mão no seu peito. Diz para sua alma assim. Ó minha alma, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, diga para sua alma isso. Portanto, espere nele. Diga para sua alma de novo. Portanto,
Espere nele. Presta atenção, meu irmão. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que de fato o buscam. Bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o seu jugo em sua mocidade. Cara, isso aqui é poderoso demais. Quando você de fato se quebra, quando você de fato assume a condição que você chegou, quando você de fato abre mão de ficar dando boas ideias para Deus e de explicar para o mundo a sua condição, quando você abre mão de ficar se lamentando, de ficar se culpando, de ficar achando algum vilão, algum inimigo, e você assume e diz: eu não tenho condição de resolver isso. Quando você chega nesse lugar e diz para sua alma: cala a boca, porque a gente tem que mandar nossa alma calar a boca. Eu mando ela calar a boca. Você precisa mandar sua alma calar a boca. A minha porção é o Senhor. Espere em Deus. Fica quieta. A minha alegria mesmo é o Senhor. Para de ficar aqui me comandando, me dando boa ideia. Vai pra cá e vai pra lá, vai pra cá e vai pra lá. Chega. Olha o que está escrito aqui. E aí a gente volta lá para Isaías 40. No 30. Os jovens se cansam e os moços de exaustos caem. Olha que doido. Sabe o que está escrito lá no Novo Testamento, em Gálatas ou Colossenses? Gálatas 4, eu acho. Ou é Colossenses 4. Não marquei aqui. O filho, enquanto imaturo, nada se difere de um escravo. Os jovens se cansam, os moços de exaustos caem. Às vezes a gente tá velho, mas tá andando como imaturo ainda. E você tá tropeçando, e a sua vida tá essa fadigação toda, porque você ainda fica pensando como um escravo. Deixa ele moldar você, gente. Deixa ele formar você. Ele não está atrasado. Ele não perdeu o controle. Deixa ele guiar você pelo caminho. Para de governar a sua vida como um filho imaturo, como um escravo. Que acredita que a força dos seus braços vão conseguir salvar você, que as suas boas ideias, que as suas soluções. Para de ficar dando boa solução para resolver os seus problemas. Eles só estão piorando por causa disso. O Netflix que você vai tentar achar fuga, aquela fofoca que você tenta achar fuga, aquele desabafo, aquela compra, aquela oração de reclamação, ou aquele ó céus, ó dia, aquele vitimismo, tá impedindo você de desfrutar da graça de Deus. Deus não pode dar favor para você, porque senão você vai acreditar que cara amarrada, que vitimismo faz mover o céu e não move. E Deus não está comprometido, preocupado com você ficar de cara feia, ou não está preocupado em te dar uma terra prometida. Ele está ocupado em formar em você o quem? Um filho maduro, no qual, ao pisar, ao ter toda herança da terra prometida, não se corrompe com ela. Para de viver governado como um escravo que tenta se salvar do fracasso, do vazio, da dor. Deixa o Pai te formar. Deixa o Pai formar você. Tá fazendo sentido para você, irmão? Diga para a pessoa do seu lado aí. Deixa o Pai formar você. Presta atenção, gente. Você não é o único ser nesse mundo no qual o Pai não pode formar. A não ser que você deliberadamente rejeite Ele. E às vezes a gente está dizendo, eu não rejeito, mas as suas boas ideias estão dizendo para Ele, eu rejeitei. Olha o que está escrito
Isaías 40, 31. Alguém lê lá para mim, que eu preciso tomar um copo d'água. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águia, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Mas, repete comigo bem alto vocês, mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Feche seus olhos. Diz assim, ó, os que confiam no Senhor. Agora você vai abrir os olhos. Levanta de onde você está. Diga assim, ó, renovam suas forças. Agora, sobem com asas de águia. Faz assim, ó. Eu queria gravar um vídeo de vocês fazendo isso, ó. Agora sim, vamos fazer assim, ó. Corre. Sai correndo aí do teu lugar. Corre, homem. Corre aí que eu quero ver. Corre. E não se cansa. Agora anda normal. Anda normal aí. Diz aí, caminham e não se fatigam. Glória a Deus. Presta atenção. Mas os que esperam no Senhor renovam, faz assim comigo, renovam, sobem, correm e caminham. Senta aí no seu lugar que eu vou terminar a palavra. Já estou indo para o final. Os que confiam, o que esperam no Senhor, renovam, sobem, correm e caminham. Eu quero dizer para você, o que é esperar no Senhor? O que é confiar no Senhor? Lá em Hebreus 4:10 diz assim. Hebreus 4:10 diz assim. Porque todos que entrarem no descanso de Deus, descansam de seu trabalho como Deus o fez após a criação. Olha o 11 que está escrito. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, mas se desobedecemos, como no exemplo citado, cairemos. Diga assim. Portanto, esforcemos para entrar no descanso. Presta atenção. Esperar no Senhor, confiar no Senhor é entrar no seu descanso. Tá comigo? Esperar no Senhor é entrar no seu descanso. É andar na consciência de que tudo já está preparado. Você sabe o que ele estava falando ali até chegar ali naquele lugar? Ele estava dizendo, acaso você não viu os céus? Você não viu a criação? Você não viu todas as coisas? Não viu o que Deus fez? Não viu os 7 dias? Quando você chegou aqui, presta atenção, o primeiro dia de Adão foi o 7º dia de Deus. Logo, se o primeiro dia de Adão foi o 7º dia de Deus, Deus descansou em que dia? No 7º, gente. Foram só 7 dias a criação. Ele descansou, Deus descansou em que dia? No 7º. Se o primeiro dia de Adão foi o 7º dia de Deus, que dia que Adão nasceu? No qual dia? No dia do descanso, no 7º dia. Então, o primeiro dia do homem na criação, na ordem criada, foi um dia onde o que faltava nesse dia? O que faltava nesse dia, gente? Faltava nada. Tanto não faltava nada que Deus descansou. Não faltava nada. O primeiro dia do homem foi um dia no qual nada faltava. Como o Guilherme faltava só descansar. Eu acho que como o primeiro dia do homem foi descansar, acho que todo dia deveria descansar. Não, você sabe o que está querendo dizer aqui? Está querendo dizer que a nossa vida não parte do esforço para o descanso. A nossa vida passa do descanso para o esforço. Esforço sem descanso, força do próprio braço, orgulho, Deus com o próprio Deus como barreira. Esforço tendo descansado, agora você conta com o favor dele, porque você se move a partir da consciência do que já está disponível, do que já está pronto, não na expectativa de que o dia que você fizer, você vai merecer. E é isso que está te deixando exausto, porque você está acreditando que quando as suas boas ideias forem, de fato,
contempladas, realizadas, os seus sonhos acontecerem, aí sim você vai ser feliz. Aí sim você vai ser completo. Ao invés de você compreender que você foi criado e colocado numa terra onde tudo está pronto. Aí você vai usar, ó Jacó, ó Israel, você vai usar a sua hereditariedade e as suas circunstâncias onde você nasceu, natural, e as suas palavras para poder dizer para Deus, mas tem alguma coisa errada. E não faltou nem isso, gente, para você. Se precisava de um pai ruim para formar em você um bom caráter, você teve. Se precisava de uma falta financeira para formar você resiliência, você teve. Se precisava de uma boa herança para te tornar generoso e não avarento, você teve também. Alguns tiveram. Assim como alguns também tiveram um pai ruim. Nem todos. O Senhor sabe o que você precisa. O que era para você, para ser formado em você. Esperar no Senhor é depositar a sua vida em dependência e confiança em quem Ele é e do que Ele fez. Entrar no descanso do Senhor é uma das soluções mais difíceis que pode existir. Porque Ele diz, esforcem-se para entrar no descanso. Diga assim, entrar no descanso não é uma ação passiva. Nesse mundo, entrar no descanso é algo passivo. O descanso, normalmente, quando a gente pensa, descanso. No descanso que eu vou fazer? Nada. O que é descansar? Descansar pra gente normalmente é fazer nada. Vou ver Netflix, vou ficar aqui só recebendo. Vou ficar aqui assim só de fotossíntese. Para nós, muitas vezes, descanso é isso. Mas, na verdade, descanso aqui é uma atividade proativa, onde você se esforça para entrar no descanso. Logo, então, se ele está pedindo para você se esforçar, significa que todas as suas forças, todas as suas energias, tudo que você vive, tudo que você faz, todo o cenário ao teu redor, vai te levar para onde? Para o lugar contrário de onde é o descanso do Senhor. Tudo que eu precisava hoje era só maratonar no Netflix. Tudo que eu precisava hoje era só ficar no sofá descansado. Tudo que eu precisava hoje era só isso. Toda a sua mentalidade, toda a sua energia, tudo ao redor vai te colocar na direção contrária de onde é o descanso do Senhor. Porque descansar no Senhor é uma atividade proativa, que você levanta a bunda do sofá e vai fazer aquilo que te coloca nessa vida onde de fato você descansa nele, porque descansar, a mentalidade é mais ou menos assim, a ilustração é como quem constrói uma casa, estabelece um alicerce, cava, e lá vai cavar até um lugar bem profundo. Lá no fundo, o que ele vai achar? Alguém entende aqui minimamente sobre isso? O que vai achar quando vai cavar lá? Por que cava para baixo? Vai procurar o que lá no fundo? O quê? Uma rocha. E aí, quando ele achar um lugar firme, ele vai derramar concreto lá, para construir o prédio. Você sabe o que é? Isso aqui é a ilustração de descanso. Alguém que cavou tão fundo até achar rocha e agora descansou toda a estrutura do seu prédio sobre a rocha. Existem duas casas que descansaram em dois lugares diferentes. Uma descansou sobre a areia, esse era o preguiçoso, descansou mais rápido. Chegou mais rápido no descanso. Já o outro parece que não chegava a esse lugar. E cavou, até que achou rocha. Até que não teve mais recalque. Ali depositou toda a sua vida. Descansar no Senhor é uma atividade proativa. Não é algo passivo. Descansar no Senhor é a atividade mais difícil que existe. Mas é a única coisa que, de fato, faz você experimentar a verdadeira vida. É uma escolha deliberada de depositar sua vida nele, em quem ele é, e fazer somente como expressão de quem ele é em você. Como eu posso, então, descansar no Senhor? Eu vou ser um pouco mais breve agora aqui no final, tá? Eu tinha alguns textos para ler, mas eu vou ser mais breve. Mas eu vou ler aqui o texto, porque o texto é muito bom. Está do ladinho. Eu achei que estava mais longe. Por isso o Espírito Santo diz, hoje se ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Diga assim, hoje
Se ouvir a voz de Deus, não vou endurecer meu coração. Presta atenção, gente. Tem gente que está com o coração duro porque ouviu a voz de Deus. Ouviu a voz de Deus. O Deus que a gente está moldando de olhos azuis, que só passa a mão na nossa cabeça e só faz o que nós queremos, não existe. O Deus no qual nós servimos, ele é nosso Pai. E como Pai, ele está comprometido em formar em nós o seu próprio caráter. E para isso, ele precisa nos quebrar muitas vezes. Ali seus antepassados me tentaram, me puseram à prova, apesar de terem visto meus feitos. Durante 40 anos, por isso fiquei irado com aquela geração e disse, seu coração se desvia sempre de mim. Vocês se recusam a andar nos meus caminhos. Assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo. A primeira coisa que eu quero dizer, pare de reclamar. Abra a mão da incredulidade. De ficar dizendo para Deus do porquê que ele não pode fazer o que ele pode fazer. Tem gente aqui que experimentou milagres extraordinários, graças extraordinárias, que nem nós vimos ali. Pô, extraordinário, gente. Mas é o ápice dos extraordinários. E ainda assim a gente fica lamentando para Deus. Ainda assim a gente permite que a incredulidade entre no nosso coração se desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros no dia enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido no coração. Presta atenção. Abra a mão da amargura, não endureça seu coração. Tá difícil? Tá dura a sua vida? Se quebrante diante do Senhor, se quebra e deixa Ele liderar a sua vida de verdade. A gente ora, presta atenção, meu irmão. Tem gente que está orando e parece que Deus não faz nada. A verdade, gente, é que nunca vai acontecer na sua vida nada enquanto você, ao orar, não obedecer o sentido da oração que ele disse. No sentido da orientação que ele disse. Lá em Hebreus 12, tem 3 graus, níveis, dimensões de exortação que o pai dá ao filho. A primeira é orientação. Eu não vou ler lá para você, mas se você quiser ler depois, Hebreus 12, 4. A primeira é orientação. Ele diz, não desprezem a orientação do Senhor. Orientação é assim, ó, minha filha, sabe o que você faz? Coloca as coisas em ordem, faz isso dessa forma, assim, assim, assim. Meu filho, para de ficar tanto tempo no WhatsApp. Minha filha, faz do jeito certo, faz assim. Oh, meu filho, você não precisa ficar tentando ser de um outro jeito para ser você mesmo. Seja dessa forma. Ele orienta. Mas a segunda dimensão, quando você não ouve a orientação que ele deu, é repreensão veemente. Está escrito lá. Repreensão é assim, ó. Ei! Qual que é? Aí nesse lugar ele já diz, não endureça seu coração quando receber a repreensão do Senhor. Às vezes o Senhor coloca algumas pessoas, a poderosa mão de Deus são pessoas. Às vezes Deus coloca pessoas no seu caminho que vão ser a expressão da repreensão veemente. Ah, ele falou muito duro comigo. Ah, ele foi muito firme comigo. Ah, me ofendeu. Te ofendeu, tudo bem. Ele pode até ter sido errado, tá entendendo? Mas, cara, você tem 2 coisas. Uma delas é permitir com que o próprio Senhor fale ao seu coração ou ficar com essa amargura aí. Não vai mudar nada. Mas se você se atentar para a voz do Senhor por trás de tudo isso, por trás do erro, por trás da dificuldade, inclusive até da assertividade da repreensão, você vai para o lugar de descanso verdadeiro. E por último, castigo. Orientação, repreensão veemente e castigo. Alguns dizem, Deus não castiga. Tá? Castiga sim, está escrito ali. Hebreus 12, 4, se você quiser ler lá. E não é Deus como Deus lá, o irado de Israel, não. É o Deus que é pai. Ele está falando, o pai castiga o seu filho que ama. Ele está falando, castiga os filhos que amam. E aqui a palavra castigo é a palavra que vem do grego mastigo. Sabe o que significa mastigo se você for na origem dela? Deslacerar até que não haja nada mais. Então, quando você não ouve a orientação de Deus e obedece, você é repreendido veementemente. Quando você não dá ouvidos à repreensão veemente, você
prova de ser mastigado. E o último lugar, quando nem ser mastigado resolve você, ele entrega você a você mesmo. Vai fazer como você quiser. Faça conforme a sua boa vontade. Não tem o que fazer. Você escolheu isso. Essa é a pior sentença que alguém pode sofrer. Faça exatamente conforme a sua obstinação decidiu fazer. Dê ouvido ao castigo do Senhor. Dê ouvido à repreensão veemente dele. Estabeleça uma... Então vamos comigo. Estão comigo, gente? Pare de reclamar. Vai assim comigo. Pare de reclamar. Abra mão da amargura. Não endureça seu coração. É a mesma coisa ainda. Se quebrante diante do Senhor. Depois, estabeleça uma rotina. Fica comigo. Fica aqui comigo, irmão. Aleluia. Estabeleça uma rotina de relação íntima. Nessa aqui, ó, é muito simples, gente. Bíblia, caderno, louvor. Vai ter o teu tempo com o Senhor todo dia, gente. Ah, mas o Thiago não está postando lá os devocionais. Quem disse que você precisa de um devocional para ter o seu tempo com o Senhor, cara? A Bíblia já está escrita há 2000 anos, o Senhor existe desde a eternidade e os louvores não são ideias novas agora. Vai ter o seu tempo com o Senhor, gente. É impossível você dizer que você é cristão e você não gasta 1 minuto do seu dia para ouvir a voz dele. A gente precisa sair desse lugar de cristãos nominais. Ah, e até ouve, mas não anota. Não marca. Quinta coisa, prática bíblica. Sabe o que é prática bíblica? Ouviu, obedece. O Senhor falou, coloque em ordem, gente. Ah, não estou ouvindo Deus, não está ouvindo mais Deus? Volta onde ele deu a última orientação, vai lá e obedece. Ele não vai te dizer novas coisas enquanto você não obedecer as pequenas coisas que ele te disse para fazer. No mínimo. Volta e obedece o mínimo que ele te deu. Você vai perceber que você vai voltar a ouvir ele. Porque talvez você não esteja ouvindo, porque o que você está ouvindo não convém você. Não está agradando o seu ouvido e você queria outras palavras, enquanto ele já disse, vai e faz isso. Obedece nisso. Eu estava há pouco tempo atrás falando assim, pô, Senhor, você não dá uma nova orientação. Ele falou assim, cara, vai ler a Bíblia dessa forma. Ele já tinha falado no meu coração, leia a Bíblia dessa forma. Me veio na mente, assim, eu estava assim esses dias, eu estava ali ó, uns 2 meses atrás reclamando, falando assim, pô, Senhor, cara, mudeceu a voz, não estou ouvindo mais, já estou agora seguindo só por coordenada, tá ligado? Quero seguir caminhando com você. Aí ele falou, aí me veio no coração na hora. Pô, mas já mandei você fazer isso, você não fez? Me arrependi. Fui lá e fiz. Ele voltou a falar. Tinha coisas novas para dizer, só faltava obedecer. A distância para você ouvir a orientação. Ah, Deus não está falando. Não está falando porque você é desobediente. Não está falando porque você não obedece no pouco. Ele não vai te colocar o muito, não vai te colocar novas coisas. Vai obedecer Jesus. Vai praticar a Bíblia. 6º, assuma a responsabilidade de ser completamente você. E esse aqui é poderoso demais. O reino dos céus não é para os tímidos nem para os feiticeiros. Tem gente que diz, ah, mas eu sou tímido. E o tímido aqui não está falando de característica de ser fleumático. Tímido aqui está falando daqueles que se guardam dentro de si. E guardar-se dentro de si, na perspectiva de timidez aqui, é orgulho. O que é orgulho? Eu guardo-me dentro de mim porque eu tenho medo de trazer quem eu sou de verdade para fora, porque se quem eu sou vier de fato para fora, talvez eu seja reprovado. O medo de ser reprovado, a raiz dele é o orgulho. Por não ser repreendido, é a necessidade de ser perfeito. Eu só faço quando eu sei tudo. Orgulho. Porque não quer ser repreendido. Não quer ser corrigido. Brabo, né? Mas também não é dos feiticeiros, dos manipuladores, daqueles que mudam a sua face, botam outras vestes, outras
máscaras para poder ser aprovado pelo meio de onde estão. Percebem a necessidade que o meio tem e vai lá e age daquela forma para ser bem quisto e bem recebido. Esse não é você. Aprenda a ser você. Assuma a responsabilidade de ser você. Só não há lugar no corpo de Cristo para farsas. Enquanto você for uma farsa, não for a plenitude de quem você é, ali não há lugar para você. Você vai ficar mesmo sendo deixado para trás. Mas toda identidade genuína tem lugar, tem função, tem posição no corpo de Cristo. Quem está sendo você mesmo, quem está sendo a identidade no qual o próprio Deus deu, vai ter sempre um lugar, uma função e uma posição no corpo de Cristo, sem precisar lutar, sem precisar ficar botando melancia na cabeça para aparecer. O próprio lugar seu está lá com o seu nome. Mas lembra-se de uma coisa, não há função medíocre no corpo de Cristo para aqueles que carregam o reino de Deus dentro de si. Pode ser arrumando cadeira, divulgando, pode ser tocando, pode ser cantando música, pode ser tocando por trás, pode ser liderando louvor. Todos os lugares para quem tem o rei dentro de si. Não o rei na barriga, não. É a natureza do rei no coração. Não são medíocres. Às vezes, a nossa falsa concepção de sucesso está nos impedindo de ocupar, de fato, o nosso lugar. Porque a gente acreditou que o nosso lugar é aquele, a assada, o cozido. Fica comigo aqui, gente. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Ele quer te despertar. Quer te acordar. Seja completamente você. Para a gente acabar, eu falei o que é esperar no Senhor, como esperar no Senhor. Eu vou falar brevemente sobre por que de fato esperar no Senhor. Falou, né? Seria completamente você. Eu acho que muitas pessoas que seriam completamente eles é porque acham que ser completamente eles vai ser algo tipo. Vai. Como você falou, né, que vai ser rejeitado ou ser aprovado, mas na real, ser completamente você é ser completamente o que Jesus te fez, né? Isso! Acabou. E todo mundo precisa da parte de Jesus no qual você é. Muitos só não sabem ainda, mas no momento que elas tocarem, no momento que elas presenciarem, que elas sentirem, elas vão falar, cara, era tudo que eu precisava, era a parte que estava faltando. Porque vai estar faltando você para sempre, enquanto você não assumir a responsabilidade de viver de modo digno do chamado que Deus deu para você, de ser você. Que é Cristo em você. Por que então esperar no Senhor? Diga assim, renovam, sobem, correm, andam. Renovam suas forças. A palavra renovam suas forças, a palavra renovam é a palavra xalá, que significa brotar. Sabe por que você precisa esperar no Senhor? Porque na medida que você espera no Senhor, as suas forças vão ser brotadas. Sabe o que significa isso? Significa que você vai parar de ficar se movendo por esforço próprio e de dentro de você fluirão rios de água viva. A palavra aqui é brotar, vida que nasce. Como quem tem vida de dentro, exuberante, nascendo e saindo para fora. É a diferença entre ser moinho e ventilador. Eu estava vendo esses dias um podcast no qual um irmão, que eu não sei o nome dele agora para citar, que ele deu um exemplo sobre o crente moinho e o crente ventilador. A diferença do crente moinho para o crente ventilador é que os dois são bem parecidos. Quando você olha, todos os dois estão girando. Não é verdade? Todos os dois têm hélice. Só que o ventilador consome energia e faz vento. O moinho depende do vento. O vento faz ele girar. E quando ele gira... Como é que é o nome daquela parada lá? Não, lá embaixo. A moenda. Aí tem a pedra dele lá embaixo gira. Tem trabalho. Então, o crente moinho, na medida que o vento sopra, gera movimento, e esse movimento não é um movimento vazio, esse movimento é um movimento que vai gerar trabalho de verdade. Agora, o crente ventilador é o crente que gera movimento para tudo quanto é lado. Quando você vê, tem movimento, tem atividade acontecendo, mas no final das contas, tudo que ele faz gasta o quê, gente? Energia.
Quando acaba a energia, acaba a bateria, acaba a fonte de energia, o que acontece? Para. Agora o crente moinho depende do vento. Sabe por que você precisa esperar no Senhor? Para você ter as suas forças renovadas. Para você parar de ser alguém que fica gerando vento. E para ser alguém que se move conforme o vento sopra. Não sabe nem de onde veio e para onde vai. E aí que a coisa fica complicada, porque você não pode ser obstinado nesse lugar. A voz que você ouviu de Deus agora, talvez amanhã não é a mesma direção. Então, quando você é obstinado numa voz hoje, no crente que é moinho, não vai conseguir ficar nessa voz, porque um dia o vento está soprando aqui, outro dia o vento está soprando lá. Então, um dia você vai ter que estar fazendo alguma coisa aqui, e outro dia talvez você vai ter que estar fazendo outra coisa. Só que a verdade é que o crente moinho, para onde o vento sopra, vai estar sempre tendo trabalho, funcionamento. Portanto, espere no Senhor, porque esperar no Senhor vai fazer as tuas forças serem renovadas de dentro para fora. Você não vai ficar dependendo de coisa externa. Espere no Senhor, porque quem sobe, porque todos aqueles que esperam no Senhor sobem com asas como águia. Fala do verdadeiro sucesso. Fala das asas de galinha versus asas de águia. Já imaginou uma asa de águia, você tentando subir com asa de galinha? Sabia que galinha voa? Galinha voa. Se eu pegar uma galinha e jogar aqui da janela, ela vai voar. Ela não vai se esborrachar lá no chão. Mas você já viu alguma galinha voando lá no alto? Agora imagina uma galinha tentando voar lá no alto. O que ela vai ficar depois de um tempo tentando voar para chegar lá no alto? O que vai acontecer com ela? Vai ficar exausta, exaurida. Tem gente que está tentando alcançar lugares altos, e lugares altos aqui está falando do verdadeiro sucesso, e o verdadeiro sucesso é encontrar de fato quem você é. Tem gente que está tentando alcançar lugar de preeminência a partir das próprias forças, dos próprios braços, com asas de galinha. E aí bate asa, fica exausta e nunca alcança a altura, nunca chega no lugar de plenitude, nunca alcança o topo do monte onde o Senhor te criou para estar. O lugar de referência, o lugar onde você pode iluminar. E aí fica batendo asa, mas está exaurido. Mas fala também de ver amplamente, subir como águia. Fala de ver amplamente. Sai da visão de galinha, que fica só vendo aqui assim, ó, pequena coisa, fica, sabe, fuxico, tá entendendo? Erro dos outros, assim, o cara esbarrou em mim. Ixi, o cara esbarrou em mim. Aquele problema, aquela conta, aquela dificuldade, aquela coisa, visão de galinha é isso. E fica sempre nessa mentalidade de mediocridade e de vitimismo, porque a galinha precisa que alguém jogue o milho lá para ela. A galinha não sabe caçar o seu alimento. A galinha fica ali assim, ó, só vendo aquele mediocridade dela, fica vendo todos os problemas e fica olhando tudo de perto, assim, ó, de forma periférica, vendo por que ela tá ali, esperando que caia do céu comida. Mas nós subimos como águia para ver amplamente. E ver amplamente fala de você sair dessa visão de galinha para sair dessa mentalidade de esmola, dessa vida medíocre e poder ver o plano de Deus inteiro. Talvez você não ache o seu lugar na obra de Deus porque você está tendo dificuldade de ver o plano de Deus inteiro. E fica esperando que alguém vai te dizer para fazer alguma coisa ou outra. Mas fala também de encontrar sobrenaturalmente o seu lugar, porque você foi amplo, você agora consegue ver o teu lugar. Ela vê o que os outros não veem, a águia. Fala de foco, fala de uma só coisa, fala de não desviar o seu coração. Fica comigo para eu terminar. Visão, subir como águia fala de você ter uma só coisa. Diga assim, subir como águia fala de ver uma só coisa, de fazer uma só coisa, de foco. Águia tem foco. A águia, quando sai, ela consegue, sei lá quantos quilômetros, ver a presa lá do outro lado. Ela vai lá para cima, vê a presa e
ataca a presa. Às vezes está faltando você subir, sair da visão do lugar onde você está, permitir ver como Deus vê. Deixa Deus mostrar o seu cenário, a sua vida, para você ver além. E vendo além, você possa com um só foco ir lá e atacar aquele alvo. Porque senão você vai ficar gastando a sua vida como uma galinha aqui embaixo. Renovam suas forças, sobem como águia e por fim correm e caminham. Correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Correr está falando aqui de alcançar a velocidade na vida no qual você deveria estar de fato vivendo. Fala de aceleração sobrenatural, e eu não estou falando de papo de coach, não. Aceleração é que a gente acreditou que aceleração é só uma coisa, é quando as coisas vão bem rápido. Mas a aceleração é quando você está estagnado, da estagnação até a velocidade de cruzeiro que você deveria estar. Isso é aceleração. E a verdade é que quando você está estagnado, você precisa sair e ter uma aceleração até chegar na velocidade no qual você deveria estar, de fato. Fala de você simplesmente fala de você de aceleração produzida. Ao mesmo tempo, a aceleração produzida pelos próprios braços vai levar você a um cansaço. E não tem a forma mais rápida de ficar atrasado do que tentar se acelerar pelos próprios braços. Porque você vai chegar mais rápido onde você queria estar e lá você não vai ser a pessoa que suporta aquele lugar. Logo, no final das contas, você não aguenta estar lá. E aí você vai ficar atrasado. Pare de se comparar, abra mão da procrastinação, da preguiça. Mas caminham, por fim, e não se fadigam. Fala de estabelecer uma velocidade de cruzeiro. Fala de maratona, fala de longa caminhada, fala de uma vida relevante, constante, animada. Você tem estado cansado? Tem estado exausto? Às vezes tem estado desanimado? Eu quero dizer uma coisa, o nome disso aí, de você, não é pressão do mundo externo, o nome disso é frustração. Sabe por que frustração? Frustração é falta de relevância. E falta de relevância é falta de depositar sua vida de fato no Senhor e de viver liderado pelo Senhor. Liderado de verdade. Quando você é liderado pelo Senhor, você corre e não se cansa. Você renova suas forças, você voa alto como águia, você caminha e não se fatiga. O Senhor tem algo poderoso para você. Se você pudesse levantar, preste atenção. Traz lá para mim a coisa. Caminham e não se fatigam. Repete comigo. Diga assim: os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sobem com asas como águia. Correm. Diga lá, correm e não se cansam. Caminham e não se fadigam.